Sejam muito bem-vindos ao podcast da 38ª Baja Porto Alegre 500. É clássica das clássicas do todo o terreno e hoje temos connosco uma das grandes referências da Baja Porto Alegre 500 e do próprio todo o terreno em Portugal e não só, Miguel Barbosa. Miguel, muito obrigado por teres aceito o convite para estares aqui no podcast e falar basicamente para milhares de aficionados desta prova tão especial. Tu és recordista de vitórias no Campeonato de Portugal todo o terreno, já venceste a Baja de Porto Alegre 3 Uhum. vezes, já participas nesta prova há muitos anos. O que é que, de facto, esta prova tem de especial para um piloto? Olá, Ricardo, bom dia. Bom dia também a todos que nos estão aqui a ver. É um prazer estar aqui e é sobretudo uma honra estar aqui nesta Baja. E como tu dizes, isto é uma Baja muito especial e tem muito a ver com a mística que esta prova tem, mas sobretudo com o público que esta prova tem. Porque é um público único, fantástico, milhares de pessoas em todo lado, ao longo de toda a prova, a acompanharem, famílias inteiras, mais crescidos, miúdos, tudo. É um ambiente de facto de festa, fantástico, com uma super organização, como já é notável e reconhecidamente do Automóvel Clube de Portugal em tudo o que faz, portanto, com uma super organização, com os pisos fantásticos e muito exigentes e muito difíceis, com este público e com esta atmosfera, é algo único. E de facto, Porto Alegre é uma verdadeira caixinha de surpresas. Mesmo um piloto com a tua experiência nunca sabe exatamente o que é que vai encontrar a cada Baja de Porto Alegre. Isso também Sem torna dúvida. aqui o desafio especial face a outras Bajas deste género. Sem dúvida, não é uma prova em que vimos tranquilamente para aqui a pensar como as outras bajas, porque é uma baja mais longa e é uma baja que muda, é uma prova que muda muito consoante, e a meteorologia aqui tem sempre umas surpresas reservadas para nós, e é uma prova que muda muito conforme se está a chover durante a prova, se choveu antes, se choveu pouco, e portanto eu já vim para aqui discutir campeonatos e Uhum. nunca vinha descansado. Eu dizia sempre, eu quero resolver o campeonato antes de chegar a Porto Alegre, porque chegando a Porto Alegre é muito difícil, depois conseguir ter uma estratégia ou prever, porque é uma prova muito exigente pelas condições climatéricas, pela dificuldade que o percurso apresenta, porque é muito variado também, e eu acho que isso é fantástico. Já tiveste aqui grandes batalhas na Baja de Porto Alegre, não só com pilotos nacionais, como mesmo com grandes figuras do todo-terreno mundial. Eh, Continua a ser também especial para ti poderes aqui medir o teu andamento, a tua competitividade com alguns dos melhores pilotos do mundo de Bajas? Sim, eu acho que nós em Portugal temos muita qualidade e quantidade de pilotos bons, portanto, ao longo de todos os anos, os portugueses sempre foram dos principais Uhum. a discutir a vitória aqui e lá fora também, em alguns casos, e portanto, eu acho que isso é muito enriquecedor, a Baja ter os pilotos nacionais também a discutirem sempre a vitória. Mas, ó, como é óbvio, outros pilotos que vieram cá participar, como o caso do Colin McRae, por exemplo, o Nasser Al-Attiyah, o Carlos Sainz, Stefano Peter Hansel, etc, etc. Acho que também é um chamariz enorme para a prova e isso é muito importante também. E nós gostamos sempre dessa convivência e, obviamente, desse confronto em casa, na nossa, portanto, sentimos-nos mais à vontade. Portanto, é sempre bom também, mas eu acho que é sobretudo muito bom para a prova também. Exato. Se calhar vamos aqui passar do presente para o passado, e eu um pouco mais à frente vou-te questionar aqui as tuas primeiras memórias em Porto Alegre, Uhum. mas eu tenho aqui alguma curiosidade. Já participaste na Baja de Porto Alegre com diferentes carros, Certo, normalmente na mesma categoria, mas com diferentes carros. Este ano estás ao volante de um veículo Challenger, certo. portanto, os antigos T3. Quais são os diferentes estilos que tens que imprimir para ser competitivo com diferentes carros aqui na Baja de Porto Alegre? É, é assim, são carros, eu vou fazer pela primeira vez nesta categoria T3, que é o Challenger, o Taos, que é o carro que estamos a andar agora, vai ser a primeira vez aqui em Porto Alegre. Já fiz com muitos T1s, que fui mudando, aliás, foi um Terrano 1, foi o primeiro carro que eu fiz aqui em Porto Alegre. Depois foi o Pajero, o Mitsubishi Lancer, a Stracar, já fiz também de Nissan, já fiz de BMW X5, BMW X3, portanto, uma série de carros T1 e depois mais recentemente a Toyota T1+, Uhum. que fiz os últimos 2 anos. E este ano vai ser uma nova experiência e tive uma aventura pelo meio em 2018 com um amigo meu, que é o João Aragão Teixeira, estava só a fazer rallies nesse ano
e viemos fazer da SSV. E foi uma grande experiência, porque viemos sem pressão nenhuma, viemos nos divertir. Na parte dos SSVs, que é com as motas, é um único troço de 350 quilómetros no sábado, portanto é uma prova exigente, porque já não se encontra muito em bajas e em provas na Europa troços desta dimensão, portanto é algo único conseguir-se fazer isso aqui em Portugal, e foi uma grande experiência, com outro estado de espírito, e foi uma grande experiência. E este ano, Taurus, vamos tentar lutar vamos lutar pela vitória na categoria, uma categoria que cada vez está mais competitiva, com muitos e bons pilotos, vai ser bastante exigente, com muita água. Essa é a dificuldade nestes carros, é gerir a quantidade de água. Enquanto os nossos carros estamos todos fechadinhos, nos T1+, estamos todos fechadinhos, era mais fácil de gerir isso, mas pronto, faz parte do desafio. Muito bem. E agora, se calhar para terminar, puxar aqui a cassete atrás, literalmente a cassete, a tua primeira Baja de Porto Alegre. Que Uf. memórias é que tens dessa primeira experiência? Disseste-me que foi com um Nissan Terrano Terrano na 1, altura. exatamente. Como é que foi viver esta experiência pela primeira vez? Foi difícil porque estava a começar no todo terreno. Eu comecei no todo terreno como navegador do meu pai. Tivemos algumas experiências que eu não adorei, confesso ser copiloto, mas foi muito giro fazer isso com o meu pai e é algo que eu guardo na minha memória. Ainda hoje em dia faço provas com o meu pai, mas de clássicos, e acho que é uma coisa muito gira de pai e filho. Continuamos a fazer, mas a guiar, já não sentado ao lado. Depois as coisas começaram a correr bem e tive a curiosidade de guiar e sentir o que era fazer uma prova todo terreno a guiar. E fiz o Porto Alegre e foi dificílimo porque até fiz com o meu primo, com o Ernesto Neves, o filho do famoso Ernesto Neves, e fiquei completamente enterrado. Ficámos completamente enterrados e a prova acabou aí. Ficámos num mar de lama onde ficaram imensos carros. Há imagens, foi uma época famosíssima, que há imagens disso. E ficámos todos ali presos. Foi pena porque foi uma prova que ficou curta, mas Porto Alegre é isto, é uma caixinha de surpresas. E pronto, e foi assim a minha primeira experiência, foi ficar atascado, na lama aqui em Porto Alegre. Porto Alegre a ser Porto Alegre, podemos dizer, não é? Sim, sem dúvida, uma prova muito difícil, nunca sabemos o que é que nos espera, desafia-nos sempre até ao limite, nada é garantido até à meta. Eu acho que isso também torna esta prova muito especial. Muito bem. Muito obrigado, Miguel Barbosa, Obrigado. um dos pilotos que certamente vão ser muito apoiados aqui pelo público da Baja Porto Alegre 500. Boa sorte, Miguel. Quanto assim, continua a acompanhar aqui os podcasts da 38ª Baja Porto Alegre 500.